Eu estou aqui com meu amigo Marco Túlio Scarpelli, que é coordenador da equipe de redação do Mapa do Caminho de Florestas, que envolve desmatamento, manejo, recuperação, restauração, conservação das florestas do mundo inteiro. Não só as tropicais, mas também as florestas de outros biomas. E é um privilégio, queria dar as boas-vindas aqui na sede da FAS, da Fundação Amazônia Sustentável, em Manaus. E aí, Marco, eu queria começar te perguntando o porquê. Por que a presidência da COP30 decidiu fazer esse mapa do caminho? Muito obrigado, Virgílio, e obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com você. A ideia é a seguinte: certos temas na COP30 não haveria consenso para se adotar decisões da própria COP sobre essas coisas. Então, o presidente da COP resolveu inovar e oferecer ao mundo dois documentos principais. Três, na verdade. Um mapa do caminho sobre a transição energética, um outro sobre desmatamento e degradação florestal, e também um outro que é um detalhamento do que já tinha sido feito anteriormente, que era o mapa do caminho para financiamento, 1,3 trilhão de dólares, que saiu da COP de Baku, de 2000. Então foram vários mapas, né? São três. Então. São três essencialmente mapas. Três. Transição, Isso. Desmatamento e finanças. Exatamente. Agora, ele não inventou nada, nós não estamos inventando nada, no sentido de que esse compromisso de parar e reverter o desmatamento e a degradação florestal até 2030, esse é o nome completo da coisa, isso foi acordado na COP29, não, na COP28 de Dubai, na decisão que sacramentou o balanço global do Acordo de Paris. O primeiro balanço global do Acordo de Paris, que é um dos principais instrumentos do Acordo de Paris. A cada 5 anos se faz um balanço global. Então lá se acordou essa linguagem, portanto nós nada mais estamos fazendo do que sugerir meios de implementar uma coisa com a qual o mundo inteiro já concordou. E que foi depois também respaldada pela própria Assembleia Geral da ONU no ano seguinte, uma resolução muito importante da Assembleia Geral, o Pacto para o Futuro. Lá também existe e foi adotada por consenso em nível de chefes de Estado, de governo, esse mesmo compromisso de parar e reverter o desmatamento e a degradação florestal até 2030. Então é isso, a iniciativa é sugerir meios de chegar lá, e como você disse muito bem, é para o mundo inteiro. Nós estamos falando de florestas tropicais, subtropicais, temperadas, boreais, florestas de altitude. Esse é o trabalho que nós estamos em fase de redação agora e pretendemos, na COP de Antalya, COP31, apresentar para o mundo e ter uma grande discussão. Vai ficar pronto um pouco antes de Antalya, mas lá a gente quer promover um grande debate sobre como levar isso adiante. E sendo um mapa do caminho, é mais que um relatório. Existe toda a parte de análise, diagnóstico, mas tem um lado prático muito marcado. A gente está constantemente sugerindo soluções. Uhum. Olha, para desmatamento, nós temos essas políticas públicas testadas no Brasil, na Indonésia, no Congo, onde for. Está aqui, vocês podem pegar e adaptar para suas realidades locais. Então, o documento é todo feito com várias sugestões práticas desse tipo, citando experiências. No país tal, assim, foi feito desse jeito. E nós beneficiamos muito também de contribuições de outros países, porque no Brasil tem gente muito boa na área de floresta. Nós estamos aqui em Manaus, o INPA, tem gente da melhor qualidade nessa área, mas claramente nós não temos especialistas em florestas boreais, por exemplo. Mas a gente fez um convite para o mundo nos apresentar sugestões de texto. Então nós recebemos contribuições da Rússia, do Canadá, da Noruega, gente que entende de floresta boreal, por exemplo. Então nós estamos muito bem municiados e estamos regularmente conversando com todos esses interlocutores no processo de desenvolvimento do mapa do caminho. Essa é a minha resposta longa para a sua pergunta. Ótimo, ótimo. Eu sou um grande admirador do Itamaraty e você é um diplomata de carreira. Eu acho que uma das coisas que o Itamaraty é reconhecido no mundo inteiro é por ter uma escola de diplomacia e ter uma boa memória, né, de tudo aquilo que vem sendo feito desde a Rio 92, no que diz respeito a esse tema nosso de sustentabilidade. E eu acho que o que vocês fizeram para a COP30 em Belém foi muito importante, porque vocês juntaram tudo aquilo que já vinha sido negociado, trabalhado,
e tomaram isso como uma referência para construir o mapa do caminho dali para frente. Então, acho que isso reflete um pouco dessa competência da diplomacia brasileira, que é tão admirada no mundo inteiro como uma das diplomacias mais competentes e, em especial, na área ambiental, né? Que vem uma tradição desde da Rio 92. E eu acho que o mapa do caminho, então, dialoga com esse histórico do Itamaraty, né? Muito obrigado, fico honrado de ouvir isso. E, de fato, era um momento que a gente precisava mesmo fazer uma avaliação geral de onde estava o esforço multilateral de enfrentamento da mudança do clima em toda a sua complexidade e o que fazer da agora para frente. Eu digo isso pelo seguinte, porque nós tivemos 3 décadas de negociação, a verdade é essa, não é à toa que foi COP30, né? A COP1 foi em Berlim em 1995, e ali já se lançou a negociação para o protocolo de Kyoto, que foi ser adotado em 97, aí Kyoto foi sendo descontinuado, aí começou a negociação do Acordo de Paris, adotado em 2015, então foi muito tempo negociando, idealmente seria menos, mas essa foi a nossa realidade histórica, tudo é muito difícil de acordar, o processo decisório é por consenso, mas nós chegamos a um momento de maturidade, quer dizer, todas as grandes negociações estão concluídas. Sempre vai ter mais coisa para ajustar, para refinar aqui e ali, mas o momento agora, e é urgente, o momento é de implementação, é de pôr a mão na massa, fazer as coisas acontecerem. E só reforça a minha alegria de estar aqui. Nós estávamos falando ali embaixo sobre como é que vocês são um exemplo de desenvolvimento sustentável na prática, né? Já discutimos muito, já negociamos muito. O momento é de enfrentar a mudança do clima, de conter desmatamento sim, mas assim, de maneira mais geral, reduzir emissões, adaptar. Então, o mapa do caminho é parte desse esforço maior de implementação. Por exemplo, já baseado em uma linguagem acordada, um compromisso acordado. Tá bom, combinamos de parar e reverter o desmatamento e a degradação. Agora, como fazer? É isso que nós estamos tentando ajudar. Certo. Não, isso é super importante e a gente vive hoje uma urgência, uma emergência climática. Muitas vezes as pessoas criticam os processos multilaterais, as COPs, mas a COP reúne e não resolve o problema. Eu costumo dizer que ainda bem que nós temos o processo das COPs do clima, né? E outras COPs, né? Que são as conferências das partes, porque é difícil negociar com 196 países e chegar num consenso, é muito difícil. E os avanços são lentos, porque é possível achar um denominador comum, e o denominador comum nem sempre está na ambição que é necessária de acordo com a ciência. E eu acho que essa ênfase, a ação que vocês estão dando, e eu acho que isso foi muito bem refletido, né, pela presidência da COP, com o André Corrêa do Lago, com a Ana Toni e com todo o time, né, do Itamaraty, eu acho que isso foi muito inteligente, porque tirou o foco do colchete, do parênteses, né, que normalmente o debate das negociações da ONU, eu já até participei quando estava no governo, põe um parênteses, aí um fala que deve ser dessa forma, outro fala de outra, e fica ali preso àquele jogo de palavras. Então, de uma certa forma, a gente está vivenciando um momento de ter virado a página, as palavras já estão ditas, né? O texto, ainda que passível de melhora, já está suficientemente bom para ação. A pergunta que eu faço para você é sobre o como. Então, como sair do texto acordado para a prática? No documento que vocês estão estruturando, tem um capítulo de recomendações, né? E tem uma estrutura definida em 3 pilares, etc. Então, como que você vê esse mapa do caminho sendo um dinamizador das ações que são tão necessárias com relação às florestas? Você falou bem ao citar a terceira parte de recomendações, que é a parte mais querida do André, o presidente da COP, é onde ele quer meter a mão mesmo e dar os recados dele para o mundo. E nós estamos
sendo ousados. A própria ideia do mapa do caminho, como eu disse, já é uma ideia inovadora. Não teve mapa do caminho antes no regime de clima, é a primeira vez que se faz isso. E nós estamos pensando grande e pensando em toda a complexidade e transversalidade do assunto. Floresta é um encontro de tudo. Floresta é vida, é biodiversidade, é significado para quem mora ali, é tudo ao mesmo tempo. E é desse jeito que nós estamos pensando e as recomendações vão ser desse jeito. Então, vai ter um bocado de recomendação para o regime de clima mesmo, Acordo de Paris, Convenção do Clima, etc., mas vai muito além. Nós vamos fazer recomendações que vão dizer respeito ao regime de biodiversidade, ao regime de desertificação e degradação de solos, ao comércio, vai ter recado para a Organização Mundial do Comércio, vai ter recado para o Banco Mundial. Uma área que nós estamos dando muita importância é o crime transnacional, o crime ambiental transnacional. Então, por coincidência, esse ano vai ter uma conferência das partes na Convenção de Palermo sobre crime transnacional. E na conferência anterior foi feita uma proposta preliminar de se estudar a viabilidade de novos protocolos da Convenção de Palermo, um sobre mineração ilegal transnacional e outro sobre comércio transnacional de espécies silvestres. E, então, na COP desse ano, que vai ser em outubro agora, vai ser adotada uma decisão sobre isso, sobre se vão ser lançadas ou não negociações sobre esses novos protocolos. Então nós vamos fazer recomendação sobre isso. Portanto, nós não vamos ficar presos na nossa caixinha, não. É a COP do clima falando para o mundo. Olha aqui, se vocês quiserem saber a opinião do presidente da COP 30 de clima, é o seguinte: a gente acha que precisava de 2 protocolos sobre crime transnacional, um sobre mineração, um sobre comércio transnacional de espécies silvestres, por exemplo. Então é isso, a gente vai ser muito ousado. A gente não é a voz do presidente da COP, eu sou apenas o braço direito dele nesse assunto, o coordenador da equipe de redação. Os recados são dele, mas vão para todos os lados e é isso, nós não seremos tímidos. Nesse tema dos crimes transnacionais, eu queria compartilhar aqui uma perspectiva de quem está aqui na linha de frente na Amazônia, falando aqui a partir de Manaus e todo o território que eu tenho o privilégio de viajar muito para o interior, né? A gente tem uma gravíssima ameaça sobre as nossas florestas relacionada ao crime organizado. E tem hoje uma sinergia entre a atividade do narcotráfico, do garimpo, da madeira e da grilagem de terras. São todos crimes, alguns são nacionais, como é o caso da grilagem de terras, é uma operação basicamente nos países. Mas esses outros são interfaces com os países vizinhos. O narcotráfico, o garimpo e o tráfico de madeira. E aí eu queria ouvir um pouco sobre como que você está vendo essas ferramentas de implementação de ações de combate a isso, que são crimes que fragilizam a governança. Então, as instituições hoje, e falo como ex-secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, as instituições públicas estão fragilizadas na sua governança, na sua estrutura, em função do avanço do crime organizado. E eu queria ouvir um pouco quais são as ideias que vocês têm escutado aí ao redor do mundo, porque isso não é um problema só brasileiro, a gente tem nas florestas tropicais da África problemas assemelhados da mineração, né, relacionada com outros tipos de crime organizado. Como é que é a abordagem que vocês estão recebendo dos inputs de vários países que fazem parte desse processo? Olha, a receptividade é muito boa, porque cada vez mais se reconhece a gravidade desse problema. Eu até acrescentaria outros aspectos aos que você já mencionou, por exemplo, o tráfico de mercúrio também. O Brasil, e eu acho que todos os países da América do Sul, são parte da Convenção de Minamata sobre mercúrio. Então, o mercúrio que é usado ilegalmente nos garimpos do Brasil, ele não vem pelos canais de comércio legais do Brasil. Nós conseguimos coibir isso aqui. Esse mercúrio entra pelas fronteiras por contrabando também. E o ouro, em sua grande maioria, esse ouro sai do Brasil ilegalmente também. E esse dinheiro é lavado em outro lugar também. Então, efetivamente, tem muito a ser feito dentro do país, mas sem cooperação internacional, sem coordenação, nós não resolveremos esse problema.
tráfico humano, tráfico de armas, tudo isso é conectado. E, portanto, isso é vital. Aliás, eu já te disse, eu saindo daqui, eu vou visitar o Centro de Cooperação Policial Internacional aqui em Manaus também, que foi uma grande iniciativa, resultado da Cúpula da Amazônia de Belém, 2023, né? Isso é um passo muito importante na direção certa, mas muito mais tem que ser feito ainda. Essas atividades estão cada vez mais coordenadas e se apoiando mutuamente. Nós tivemos uma experiência de desintrusão da terra indígena Yanomami, em Roraima e no Amazonas agora nos últimos anos. Como foi difícil, muito mais difícil do que foi da vez anterior. Porque esse garimpo ilegal está muito mais conectado com essa criminalidade organizada de maior escala. Eles são bem armados, eles são bem financiados, então tudo está ficando mais difícil. Portanto, nós temos que enfrentar isso de maneira inteligente, coerente e coordenada. E isso puxa um outro assunto que eu queria abordar com você, que é a questão da cidadania, da qualidade de vida dos povos da floresta. Porque é muito difícil combater o garimpo, e eu tive muitas experiências de ir a campo para fazer ações quando estava no governo. É muito difícil combater o garimpo quando você tem pobreza extrema. Porque uma das estratégias, tanto do garimpo quanto do narcotráfico e de outros crimes organizados, é seduzir a população com pequenos favores, sejam na forma de uma pequena infraestrutura, um gerador a diesel para uma determinada comunidade, doado pelo crime organizado. Isso faz com que a comunidade seja cúmplice daquilo, às vezes mais ativa, mais passiva, mas é uma maneira de fazer com que exista uma aceitação social. E um dos desafios, e isso a FAES trabalha muito, é do que nós chamamos a tríade da prosperidade. É levar uma estrutura de energia elétrica, no nosso caso predominantemente solar, água potável e conectividade com a internet. A partir dessa tríade, a gente pode trazer educação à distância, saúde, telemedicina, empreendedorismo, defesa de territórios, do ponto de vista ambiental, e várias outras ações. E esse é um pouco do como que a gente vê a implementação de uma agenda dessa de conservação das florestas. E ao compartilhar essa nossa visão, e que inclusive nós debatemos isso há pouco, numa reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, como que a gente pode dar ênfase para o que nós chamamos aqui cuidar de quem cuida da floresta, do ponto de vista do financiamento. Uma das coisas que ao longo dos anos eu tenho sido muito crítico é da burocracia e do custo de transação das instituições que fazem a gestão de recursos internacionais. Para se conseguir que um recurso chegue na ponta, são anos e anos, um custo de transação muito elevado. Então, como reduzir isso, como acelerar e fazer com que esses benefícios, que de uma certa forma podem ser tratados como justiça climática, cheguem aos povos da floresta, que são tão importantes para a conservação. Muito pertinente também. Esses problemas são muito complicados. Se não fossem, já teriam sido resolvidos. Ou seja, não há atalhos, não há simplificações possíveis. A solução para isso é desenvolvimento sustentável, que é um conceito que foi formalizado em 1987 no relatório Brundtland, que ganhou a escala mundial com muito mais respaldo e força política na Conferência do Rio de 92. E a ideia do desenvolvimento sustentável é o quê? São 3 dimensões, né? É a dimensão ambiental, é a dimensão social e a dimensão econômica. Se você tentar pular uma dessas etapas, uma dessas dimensões, não vai dar certo. Então, como você disse muito bem, pessoas miseráveis não têm como priorizar conservação ambiental. A pessoa tem que comer, tem que sobreviver, então isso tudo tem que ser enfrentado em conjunto. No regime de clima, existe o debate sobre transição justa. Esse debate começou, na verdade, com as questões de descarbonização, desativação do setor de carvão em países ricos, na Alemanha, nos Estados Unidos. O que vai fazer com os mineradores de carvão que vão ficar desempregados, etc.
Então, ou seja, começou como um problema de país rico. Mas a gente alargou isso muito mais. Eu participei de debates sobre isso no ano passado no Panamá, falando, olha gente, transição justa é para o mundo inteiro e talvez até muito mais para os países pobres. São dezenas de milhares de pessoas, por exemplo, vamos pegar lá a desintrusão da terra Yanomami de novo. São pelo menos 30 mil homens jovens que estavam naquilo ali. Você vai prender 30 mil pessoas? Não tem nem cadeia para isso, isso não é solução, não resolve o problema. Se tiver certas chefias que têm que ser presas, faça-se o que tiver que ser feito. Mas a solução na escala apropriada não é essa. Tem que haver opções econômicas, as pessoas têm que ter sentido para a vida delas, tem que ter o que fazer com a sua energia, com a sua juventude. Então isso tudo é vital, e você tocou aí na questão do financiamento. Isso é central. Tem muita coisa acontecendo nessa área, aliás, a experiência de vocês com o Bolsa Verde, Bolsa Floresta é preciosa. E tem muito desenvolvimento nessa área. Estão sendo criados fundos para comunidades locais, fundos indígenas, alguns não foram criados no Brasil. Então estão se criando a infraestrutura para que essa coisa venha de baixo para cima, para vencer esse problema do custo de transação. Como é que você leva quanto tempo para conseguir um projeto do GEF ou do GCF, os grandes fundos ambientais? Tem que passar por intermédio de um programa das Nações Unidas, ou pelo BNDES, etc. Tudo é muito pesado, complicado para uma pequena associação local fazer. Então, estamos trabalhando seriamente nisso, quer dizer, as próprias sociedades estão se organizando. Um desenvolvimento muito promissor nessa área é o processo de estruturação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, né, o TFFF. Bom, o TFFF, por desenho, já das regras de origem, ele vai ter 20% dos recursos destinados a um país vão ter que ser destinados diretamente ao que a gente chama aqui dos povos da floresta. Quem vive ali, povos indígenas, comunidades tradicionais de vários tipos. Muito detalhe vai ter que ser resolvido aí, mas isso é uma definição obrigatória. 1/5 do dinheiro tem que ir diretamente para esses grupos e eles vão se organizar para gerenciar isso. Exatamente para resolver essas dificuldades que você está falando. Para viabilizar que as pessoas consigam viver com dignidade, de maneira sustentável, na floresta, para que você não tenha que optar entre fazer alguma coisa criminosa, seja garimpo, seja grilagem de terra, seja desmatamento ilegal, ou simplesmente migrar para a periferia de Manaus ou de Belém. Tem que haver outras opções, senão nós não resolveremos esse problema, senão nós não cumpriremos o que nós nos comprometemos a fazer, que é parar e reverter o desmatamento e a degradação florestal até 2030. Sobre o TFF, tem muita gente que me pergunta e eu não sei a resposta, então eu vou perguntar para quem é de direito. Qual que é o mecanismo de fazer com que os recursos do TFF cheguem na ponta? Qual que é o desenho dessa última milha, digamos assim, que vocês estão focados muito na captação de recursos, hoje já tem mais de 7 bilhões de dólares, né, alocados para o fundo, mas qual que é o mecanismo que vai ser utilizado para que ele chegue na floresta? Olha, essa última milha está sendo detalhada ainda, sabe? Uma novidade muito positiva e que antecede o próprio TFFF ou independente dele, é que essas comunidades já estão se organizando, né? Tem associações de comunidades territoriais, tem especificamente dos povos indígenas. No caso dos povos indígenas, tem alguns fundos sendo criados. Tem um da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil como um todo, tem um da COIAB, que é a coordenação daqui da Amazônia brasileira, né? E tem outros, tem perto de uma dezena de fundos indígenas, comunidades quilombolas estão se organizando também, para lá na ponta fazer isso acontecer. Agora, o que as regras do TFFF mais gerais fazem, elas obrigam que os governos criem um fundo nacional para onde esse dinheiro vai, então ele não vai se misturar com o dinheiro do orçamento da União. Aquilo ali é só para isso. Seria uma estrutura de tipo Fundo Amazônia? É alguma coisa por aí, só que não, acho que tem muitos detalhes para serem resolvidos, porque o Fundo Amazônia é baseado em projetos, né? Eu não tenho certeza se esse vai ser baseado em projetos ou vai ser alguma coisa de fluxo contínuo, estilo Bolsa Floresta, coisa do tipo. Eu não sei todos os detalhes, eu acho que esses detalhes não estão definidos, e em boa medida vão ser decididos nacionalmente. O que o fundo vai querer provas é de que o governo está realmente entregando esse dinheiro para quem de direito e que essas comunidades
vão se organizar de uma maneira apropriada para usar esse dinheiro lá na ponta. Os outros 80% vão para os governos, porque efetivamente o governo gasta muito fazendo isso tudo, para manter o INPA, para manter o IBAMA, tudo isso custa muito dinheiro, né? Grande parte das medidas tem mesmo que ser tomadas em nível nacional ou que seja em nível estadual, e portanto esse dinheiro vai... Mas ele tem que chegar na ponta também, e os governos têm que não dizer em cada detalhe onde que cada dólar foi, mas eles têm que apresentar planos gerais de como eles vão gastar esse dinheiro. Esse dinheiro não pode ser para, sei lá, subsidiar combustível fóssil ou coisa do gênero. O gasto tem que ser relacionado com o objetivo do fundo de conservação de florestas. Isso tem que aparecer no resultado também, porque o TFFF ele remunera, então, por hectare de floresta conservada, mas ele tem penalidades, se o desmatamento volta, se você começa a perder a superfície florestal, você tem um corte significativo e muito mais do que o daquele hectare, tem um multiplicador aí. Então, o governo tem que mostrar serviço no nível de resultado. E como que vai ser feita a priorização dos países? Você tem quantos países? São 70? É dessa ordem, eu não sei o último 75, número, que está né? tendo adesões frequentes, né? Mas é dessa ordem. E não tem priorização não, né? Todos os países, isso é importante, nós não vamos hierarquizar. E o desenho do TFFF, a questão exatamente de ele remunerar por hectare, isso é deliberado, é uma simplicidade pensada. Porque, por exemplo, o RED+, que é essa estrutura para remuneração de desmatamento e degradação dentro do regime de clima, ele é medido por toneladas de carbono, né? Uhum. Tem razão de ser, o regime de clima, é para isso mesmo. Mas isso cria uma complexidade muito significativa. Você começa a ter que avaliar o estoque de carbono de cada floresta, as florestas são muito diferentes umas das outras. Ou se fosse o enfoque de biodiversidade, você poderia querer hierarquizar, essa floresta é mais biodiversa que aquela, portanto ela tem prioridade. Isso pode se justificar em outro contexto, mas a ideia, o desenho do TFFF é floresta e é só isso. Por exemplo, você tem critérios para dizer isso aqui se enquadra na definição de floresta, se a floresta não está degradada, mas satisfeitas essas condições, toda a floresta vai ser remunerada. Porque o grande objetivo é esse, é conservar florestas e pagar pelo serviço ambiental ou serviço ecossistêmico prestado por essas florestas. Então não tem priorização nesse sentido. Você tem um conjunto de condições a serem satisfeitas, uma vez que você satisfaça essas condições, você será remunerado por isso. Então, simplificando, a coordenação internacional, que vai estar a cargo do Banco Mundial, né? A gestão executiva é o Banco Mundial, vai gerenciar esses recursos e vai criar um critério de alocação aos países que vão submeter os seus planos de gestão desses recursos. Cada país aloca 20% para as atividades relacionadas a povos da floresta e 80% vão para os próprios governos para realizar ações que são voltadas para esses objetivos de reduzir o desmatamento, a degradação, etc. É esse que é o desenho. Entendi bem, né? Tá isso. Bem resumido. Eu só queria acrescentar que não é baseado em projeto. Então, quer dizer, o governo tem que dar uma ideia geral, né? Sim, dar uma ideia geral de como esse dinheiro vai ser gasto. Mas não vai ser medido projeto a projeto. Então, nesse sentido, é muito diferente desses fundos tradicionais, como o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, o GEF, ou o Fundo Verde para o Clima, o GCF, que aí é projeto a projeto, o Fundo Amazônia também, né? Então, nesse sentido, não. É uma coisa macro, o governo satisfez aquelas condições, ele conservou tantos milhões de hectares. Então está aqui o dinheiro, anualmente isso é avaliado e o pagamento é feito. E a governança vai ser 100% do Banco Mundial ou vai ter alguma coisa da ONU supervisionando isso? Por exemplo, imagino que depois da implementação vai ter um relatório dos países, aí um país vai ter uma performance melhor do que o outro. Como é que vai ser a governança disso a longo prazo? Sim. Não, na verdade, a governança também não é do Banco Mundial. O Banco Mundial administra a coisa, organiza, gerencia, mas tem um conselho que vai tomar as decisões. Esse conselho é paritário entre países investidores e países com florestas tropicais. Esse conselho já está funcionando em bases provisórias,
Então, eu acho vinculado a quem esse conselho? Ao próprio fundo. Ele é uma organização internacional autônoma, sabe? Ele não está subordinado à ONU, nem subordinado ao Banco Mundial. Ele vai ter uma personalidade jurídica própria. Exatamente. Como se fosse o GCF. Tudo isso é deliberado. Porque, exatamente para não cair em complexidades de cada regime ambiental específico. Por exemplo, você tem que verificar e hierarquizar as florestas em função dos estoques de carbono, em função da maior ou menor biodiversidade de cada floresta. Então, de caso pensado, isso foi também essas dicotomias entre país desenvolvido e em desenvolvimento, isso é uma grande inovação. Os dois primeiros investidores do TFFF são dois países em desenvolvimento, Brasil e Indonésia. Então nós quebramos aquelas problemas que têm suas razões de ser em outros contextos, mas que a gente aqui queria fazer uma coisa nova, com outros parâmetros, e depois desses dois países em desenvolvimento botarem dinheiro, aí que vieram os movimentos, todos muito bem-vindos, da Noruega, da Alemanha, da França, e outros países, e outros mais que estão vindo, né? Mas é isso. Então é uma instituição autônoma, tem uma governança, vai ter muita transparência, controles, etc. Esse dinheiro tem que ser bem gasto, o dinheiro é escasso e ele tem um objetivo muito importante. Mas, como eu disse, é uma organização internacional autônoma. Certo. E para a gente fechar, aqui eu queria te perguntar um pouco do seu sonho. Qual que é seu sonho? Você que está dedicando tantos anos de vida a esse tema, tem uma relação próxima com a Amazônia, já teve muitas vezes no campo, tivemos inclusive juntos lá no Xingu. Qual que é seu sonho para daqui a 10 anos? 10 anos. Eu tenho esse sonho mais curto, que é parar e reverter o desmatamento e a degradação até 2030, que é difícil para burro. Isso é muito ambicioso, isso é um nível de ambição comparável ao 1,5 grau do Acordo de Paris. Mas é isso, nós não temos o luxo de titubear, não. O problema da mudança do clima é muito grave. Nós vimos ali embaixo fotos da seca de 2023 aqui, né? As pessoas estão sentindo isso na pele, onda de calor na Europa, temperaturas acima de 40 graus. Cheio no Rio Grande do Sul. Né? Exato. Gente morre dessas coisas, muita gente morre por causa dessas coisas. Então, o sonho mais imediato é esse, cumprir o que nós nos comprometemos a fazer e sem atalhos, como eu disse, com toda a complexidade das florestas e do desenvolvimento sustentável, com gente vivendo com dignidade e decência e conforto nas florestas, fazendo a sua vida ali, de uma maneira que não destrua, usar os recursos agora sem prejudicar os direitos das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades, né? A própria redação do relatório Brundtland de 1987, que definiu o desenvolvimento sustentável. Aí depois que chegar em 2030 eu vou pensar, eu estou muito focado nisso agora. Estou muito focado nisso agora. Bom, queria encerrar a nossa conversa mais uma vez te parabenizando e muito feliz do Brasil ter uma liderança internacional e essa liderança está personificada aqui com o Marco Túlio e todo o time, né, que é parte da COP30, que tem feito um trabalho muito brilhante. Então, para nós um orgulho enorme como brasileiros, como quem comunga do mesmo sonho de não só reverter o desmatamento e a degradação, mas começar a recuperar as florestas, a restaurar e fazer daquilo que é desafiador para nós. E fazer isso com enfoque humano, atrelar isso à dignidade humana, como você muito bem colocou. Então, meu amigo, sucesso e parabéns. Muito obrigado e muito honrado de estar aqui com você, um grande praticante do desenvolvimento sustentável. Valeu, meu querido, valeu.